Olá, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus envolva os nossos corações com muita paz, com muito amor, com muita saúde emocional, espiritual, física, que nos fortaleça na nossa caminhada e no nosso aprendizado. Que o nosso coração ele esteja aí sereno, pleno, presente em todas as nossas atitudes. Bem, o tema proposto para nós hoje, a nossa reflexão, vai ser no livro Pão Nosso, capítulo 55, Coisas Invisíveis. E pensando sobre esse tema e buscando trazer isso de uma forma simples, trazer o Evangelho para nós e as reflexões no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, a minha proposta é que a gente comece a pensar e se lembrar de coisas que sempre acontecem, que são repetitivas na nossa vida. Que a gente fala assim, mas o que eu fiz, né, para estar passando por isso novamente, para estar tendo esse mesmo tipo de amizade? Às vezes a gente se decepciona com uma pessoa, não sei vocês, mas às vezes acontece sim comigo. A gente tem uma expectativa tão grande sobre alguém e a gente se decepciona. E passado um tempo, isso volta a acontecer na nossa vida. A gente volta a ter esse tipo de decepção, volta a cair no mesmo tipo de erro. Às vezes, a gente tem repetidamente comportamentos, tipos de amizade, as mesmas conversas. A gente se envolve normalmente nos mesmos emaranhados de emoções. Já pararam para pensar sobre isso e se questionar? Às vezes até um relacionamento, seja ele de amizade ou seja um relacionamento amoroso, tem uma tendência a repetir e a procurar sempre os mesmos tipos de pessoa e ter sempre os mesmos resultados. Embora a gente esteja falando que não, eu estou procurando algo diferente, a gente termina tendo um emaranhado aí sobre essas mesmas situações. E às vezes somos auxiliados pelas mesmas pessoas ou por pessoas diferentes que têm repetidamente a mesma atitude. Pensando nisso, a gente fica perguntando qual a razão disso está acontecendo, né? Para que isso acontece? A gente às vezes perde muito tempo perguntando por que isso aconteceu comigo e entramos numa situação um pouco de vitimismo, né? Mas por que comigo? Por que não acontece isso com uma outra pessoa? E a gente entra numa sintonia que eu digo que não faz a gente crescer. Mas quando a gente encara esses problemas e entra com a pergunta de para que isso está acontecendo, para que me serve esta lição, já muda um pouco a chave, para que a gente repense nas nossas atitudes e fala assim, opa, de repente esse é um aprendizado, de repente eu estou repetindo constantemente o mesmo comportamento e de maneira insana estou querendo resultados diferentes. É lógico que não vai ter. Eu digo assim, se a gente pegar a Dutra, até o final a gente vai sair no Rio. E a gente às vezes fala assim, não, eu tô querendo ir, sei lá, pro Nordeste, pro Pernambuco. Não vai ser pegando a Dutra. Porque você vai sempre repetir esse caminho e vai ter sempre esse mesmo resultado. Então, às vezes é preciso mudar. E algumas coisas acontecem, nos chacoalham na vida para que a gente perceba que a mudança ela é possível e necessária. Se alguma coisa nos dói, é porque a mudança é necessária. Gosto sempre de dar o exemplo da nossa viagem de ônibus de 3 dias para o Nordeste. Se você sentar e ficar naquela mesma posição, o que chegará? A dor. E quando a dor chega para nós, ela chega com o intuito de dizer assim, muda de posição, muda a maneira que você está, muda enquanto é tempo. Se alguém chega pra gente e fala muda e a gente tá numa situação muito confortável, a gente sorri, agradece e não muda, né? Agora, quando a dor chega, ela incomoda. E esse incômodo faz a gente buscar outras posições para essa mesma viagem que nós estamos fazendo. Vai ter uma hora que a gente vai estar de pé, vai alongar, vai esticar, vai cruzar as pernas, vai sentar de lado, vai sentar certinho. A gente vai procurar outras posições até que a gente encontre uma que fique confortável e a gente vai perceber que conforme as lições vão passando,
Sempre somos convidados a mudar de posição, a mudar, a ter um outro ângulo, a ver, a aprender, a evoluir. Por que nós estamos falando de tudo isso? Porque há todo um trabalho no plano espiritual, o trabalho invisível, as razões pelas quais a gente está aqui, passando por essa situação e as razões pelas quais a gente vai fazer a nossa mudança. O desenho feito por Deus, nosso Pai, sobre o nosso plano reencarnatório, para nós a gente não sabe muita coisa. Na verdade, a gente sabe quase de nada nesse plano. A gente ainda está muito perdido em tudo que é sensorial e material. Se trabalha para se ganhar dinheiro para ter coisas. E menos se pensa em ser alguém do bem, em ser uma pessoa vencedora, em ser alguém que auxilia, em ser. Muito se preocupa ainda nesse plano em ter. E, de uma certa forma, a nossa fé e a maneira como nós reconhecemos Deus em nossa vida modifica isso completamente, porque permite que a gente perceba que há mais do que a matéria. Que por mais que o homem domine a matéria aqui neste plano, ele não domina o nascimento, ele não domina a morte, ele não domina a tristeza, não domina a alegria. Nós não temos o domínio sobre o crescimento das plantas ou de como elas surgem, de como a natureza é bela e sábia. Nós não entendemos por completo o funcionamento do nosso corpo. Embora entendemos, não podemos reproduzir. Então, embora tenha vários cientistas que consigam identificar todas as nossas possibilidades de neurônio, de pensamento, de fluidez do nosso corpo, não entende qual é essa energia que liga e desliga esse corpo. Qual é essa energia que dá a vida? Nós não dominamos isso. Isso está no plano invisível. Isso está no plano do que ainda nós estamos por aprender. Embora os nossos olhos sejam capazes de ver muitas cores, nós não temos na total noção, nem ideia de quantas cores existem. Aos nossos olhos e aos nossos sentimentos, só aparece aquilo que nós encontramos ressonância, algo que a gente tenha condições de ver e que já tenha visto. Por isso é muito importante a gente cuidar da nossa parte sentimental, dos nossos valores aqui dentro. Porque se eu consigo olhar para o outro e ver a maldade dele, é porque em algum momento eu reconheço a maldade. E se eu reconheço, ela está em mim. Se eu consigo olhar para o outro e ver a bondade dele, é porque em algum momento eu reconheço essa bondade, eu já vivi ela e ela também está em mim. Então, todos os dias reforçar o nosso lado melhor é trabalhar para que a gente não tenha que fazer as provas novamente. Como assim as provas novamente? Como a gente começou, dizendo que a vida é um belo de um círculo. Às vezes a gente fica preso nesse círculo vendo as coisas irem mal, irem bem, irem mal, irem bem, e não sai dele. E a gente não bloqueia as causas ou as razões que fazem a gente cair nas mesmas ciladas, nas mesmas amizades, nos mesmos relacionamentos, nas mesmas dores e nos mesmos sofrimentos. Nós nascemos para sermos felizes. Eu acredito piamente nisso. Quando a gente fala de Deus, Deus nos quer sorrindo, Deus nos quer bem. Então, que façamos tudo o que seja possível para estar bem todos os dias, para fazer a nossa parte todos os dias. Semana passada, a gente teve aí o desencarne de uma cantora e que deu muito o que falar nas mídias. E todas as vezes em que a gente lida com a morte tão de frente, por que eu digo tão de frente? Tão perto, de uma maneira que nos sensibiliza de uma maneira grande, faz a gente pensar no que nós estamos fazendo da vida. Eu digo que nada acontece ao nosso redor, seja bom, seja ruim, que não tenha um impacto de aprendizado para nós. Se a gente vê uma pessoa muito querida nossa sofrendo com uma doença, aquilo também é uma lição para nós. E quando a gente vê pessoas perdendo outras que amam de maneira trágica, de maneira repentina, não dá pra gente não parar e pensar um pouquinho de como nós estamos vivendo. Se a gente está deixando
para fazer o melhor por nós amanhã, se a gente está guardando a nossa melhor parte para um dia de festa. E estar vivo é motivo de festa. É motivo de todos os dias a gente levantar e fazer o nosso melhor. Estar vivo é o nosso grande motivo de falar assim, olha, hoje pode ser diferente. É um convite diário a entender e nos ligar a Deus, a espiritualidade presente, que sabe absolutamente as nossas necessidades e que, através de intuição, do nosso plano, vai trazendo para nós tudo aquilo que nós precisamos vencer, os nossos desafios, o nosso trabalho, mas acima de tudo, traz também junto todas as pessoas que poderiam nos apoiar, nos ajudar. Então que sejamos gratos, que sejamos amorosos, que sejamos a nossa melhor versão a cada dia. A gente não sabe o dia que a gente vai estar voltando à pátria espiritual e o que nós estaremos levando na nossa bagagem. Porque materialmente não levaremos nada. Levaremos os nossos sentimentos, o que vivemos, tudo aquilo que a gente tinha vontade de falar para outra pessoa, do quanto ela é importante, o perdão que a gente queria pedir, que a gente não perca a oportunidade. A gente não precisa esperar que sejamos perdoados. A gente nem sabe se a gente merece tudo isso. A gente vai ter que reconstruir tudo aquilo que a gente já destruiu em algum momento. As nossas responsabilidades sobre os nossos atos. Reconhecer os atos não apaga a nossa responsabilidade de reconstrução de tudo aquilo que a gente fez. Mas se isso for com gratidão e com amor, com a presença de Deus na nossa vida, com certeza fica muito mais fácil. Um beijo enorme no coração de todos, saudade, e que a gente possa aí viver hoje da melhor maneira possível, com o nosso coração pleno, lutando contra todas as nossas dificuldades, mas comemorando as pequenas conquistas da vitória diária que a gente está construindo. Um beijo.